A experiência de outros países nos demonstra que a criminalização não leva a nada e só piora a situação, construindo essa guerra que a gente vê aqui no Brasil. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer o react de um vídeo muito importante que a Laura Sabino soltou sobre dorgas. Tá? Vamos censurar essa palavra. E sobre como é que a cadeia produtiva que vem do agro, do mercado financeiro e chega até as facções. Como é que isso tudo acontece? Como é que as armas chegam na favela? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo da Laura, que é muito bom. Eu comecei a assistir, mas eu parei pra gente reagir junto aqui no canal. Mas antes de começar o react, já queria pedir para você deixar aquele engajamento, porque provavelmente o YouTube não vai gostar muito da gente falando sobre esses assuntos mais delicados. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta alguma coisa para engajar nesse vídeo, nem que seja um emoji. E se você pode contribuir com o meu trabalho financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do Apoia-se, que é Camarada Luna, ou você pode se tornar membro aqui do canal, para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, gente, bora lá? Drogas é um dos principais assuntos e problemas que a gente enfrenta no país. É muito difícil um brasileiro não conhecer alguém que tem uma história triste envolvendo vício ou tráfico. Sim. Gente que perdeu tudo, um familiar que não consegue se livrar disso, ou gente que foi vítima de violência. Para vocês terem ideia, o IPEA estima que 1/3 dos assassinatos no Brasil estejam ligados a drogas, sejam em conflito entre facções, ações policiais ou queima de arquivo. Isso equivale a 22 mil homicídios por ano. Absurdo. É muita coisa. E justamente por ser algo que desperta medo e que é tão presente na vida da gente, esse tema é constantemente explorado da forma mais rasa possível. Afinal, gera audiência, muitos votos e poder. E aí, quando acontecem operações como a da última semana, onde centenas de pessoas foram mortas, a gente sente que algo está sendo feito, que essa é uma forma legítima de se combater facções e tráficos. A gente não, né? Algumas pessoas. Me tira dessa história. E aí a esquerda foi colocada nessa posição muito chata, que é combater esses discursos simplistas que não só são ineficientes, como ajudam a manter ou até aumentar os problemas. Esse é um vídeo sobre drogas que não vai entrar na lógica moralista, mas eu também não vou cair na lógica liberal quebrando o tabu. A gente vai entender como o sistema capitalista lucra com as drogas, inclusive setores que se dizem contrários, como o ciclo do vício e do crime organizado tá fazendo muito milionário ficar ainda mais ricos. Sim. Mas antes, e aí, Zé? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. E eu tô passando aqui pra pedir pra você se inscrever no canal, seu arrombado, porque a gente tem que chegar em 300 mil. Gente, se inscrevam no canal da Laura Sabino, 300 mil até o final do ano. Eu tô com a meta de alcançar pelo menos 30 mil até o final do ano. Dá uma ajudada também, manda os vídeos do canal pra alguém. Falta pouquinho. Ajuda aí pra gente conseguir alcançar a meta, eu e Laura. Sério, pessoal, tá sendo um rolê garantir vídeo com mais frequência aqui pra vocês, com os estudos necessários, conciliando com os BOs que eu tenho vivido e conciliando também com o meu trabalho. Lembrando que esse vídeo aqui, assim como todos os outros, só existem graças ao pessoal do Apoia-se. Inclusive, tem vídeo exclusivo em todas as redes sociais minhas, viu? Me sigam por lá. Então, caso você possa reservar 10 ou 20 reais, venha ser um apoiador, venha me ajudar a postar com mais frequência. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando a gente lê, por exemplo, a manchete "Drogas na família são o maior medo dos paulistanos", quase sempre as pessoas se dividem em duas posições. Uma são falas típicas de pessoas com situação financeira mais equilibrada, dizendo que esses pais são conservadores e hipócritas. Do outro lado, tem quem leia isso e diga que o problema é a falta de combate ao tráfico, que a polícia tá sucateada e que o consumo cresce porque falta repressão. Ambos estão errados. A primeira ignora completamente que existe uma questão de classes em relação ao vício, a forma de consumir drogas e o impacto do uso. Essas coisas são diferentes entre pessoas pobres e de classe média baixa e pessoas ricas com suporte familiar e econômico.
Estudo da Unifesp e do CREAD indicam que fatores sociais que costumam ser mais intensos em periferias e em famílias pobres, como falta de acesso a lazer, insegurança alimentar, falta de acesso à saúde física e mental ou coisas básicas como proteção na infância, causa maior probabilidade de se recorrer a drogas como válvula de escape para lidar com o sofrimento e desenvolver uso abusivo de substâncias. Ora, né? Se a desigualdade social não ia fazer com que as pessoas procurassem formas de fugir dessa realidade. Gente, imagina, as pessoas não têm saneamento básico em casa, a pessoa não tem comida. Aí quando tá usando a droga, esquece que tá com fome, porque tem drogas que tiram a nossa fome. Então assim, não tem como eu falei já em vídeos aqui no canal, a gente olhar de uma forma moralista para as drogas, principalmente se a gente se considera progressista, socialista, comunista, de esquerda de alguma forma. Não tem como a gente olhar dessa forma. As drogas precisam ser observadas e lidadas como um problema de saúde pública. E também colocar todas as substâncias como drogas também é uma problemática, a gente já conversou sobre isso. Então, a gente que acredita que a guerra às drogas é um problema e que é um problema que serve ao capitalismo, é um problema que serve ao capitalismo para matar mais jovens pretos de periferia, para continuar essa guerra sem fim nas favelas, para promover a milícia e aumentar os lucros de bilionários e pessoas que têm esquemas na Faria Lima, com facções criminosas. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo do que apenas essa questão moral que algumas pessoas colocam de que droga é errado e acabou. Não dá para ser raso, a gente precisa olhar essa questão porque ela tem muito mais embaixo dessa superfície de moralidade. Eu lembro dos meus professores lá em meados de 2007 falando que os chefes do tráfico estavam nos condomínios de luxo e até hoje muitas pessoas não entendem. A gente viu, né, recentemente uma apreensão de fuzis, de várias armas que, né, daqui a pouco estão na mão de traficante exatamente num condomínio de luxo na Barra. Só que ninguém foi morto lá. Porque as vidas dessas pessoas são as vidas que o Estado não quer matar. Só que na favela é diferente, que a gente sabe. E essa operação do Rio foi o que, né, não foi o que demonstrou isso, que a gente já sabia muito bem disso, porque para quem mora no Rio de Janeiro, foi só mais uma operação. Tem uma dessas toda semana, basicamente. A gente sabe que esse é o modus operandi. A gente ouviu já o Oruan, o Pose, a galera cantando. Quem que leva a droga pra favela? Quem que leva as armas pra favela? É isso que a gente vai descobrir aqui. Então tem que ser muito mais profundo do que apenas essa questão moral das drogas. Não dá para ser superficial nesse caso. E a pobreza não só aumenta o risco de entrar no ciclo do vício, como também dificulta a saída dele. Quanto maior a condição financeira, mais chances de encontrar apoio médico, psicológico e social para se recuperar. Enquanto pobres não têm essa estrutura e muitas vezes, quando desenvolvem independência, têm suas relações pessoais afetadas, como relações familiares, questão com a sociedade, questão do trabalho. Não é à toa que 80% dos pais de crianças em abrigos são dependentes químicos. Perceba, gente, que aqui a gente tá falando de um problema social. Para já tirar aqui da sala o falso elefante branco de que a esquerda nega os problemas causados pelas drogas e que todo o debate nosso é tocado por meia dúzia de universitários querendo fumar maconha. Ao contrário, quando eu trago aqui dados da Faculdade de Medicina apontando que quase metade das vítimas de mortes violentas no Brasil consumiu bebida alcoólica ou drogas, como maconha e cocaína horas antes de morrer, eu tô mostrando que as pessoas temem que seus filhos virem dependentes, não por hipocrisia ou conservadorismo, mas porque existe um medo concreto e que qualquer grupo político ou análise que ignore isso, tá ignorando um fator importante nesse debate. Dito isso, ao mesmo tempo, a ideia de que o que falta é investimento em guerra às drogas também é extremamente mentirosa e beneficia quem lucra com esse mercado. Fora isso, né, a gente viu as experiências de inúmeros países ao redor do mundo que demonstram que a proibição das drogas não é a solução. Não é a solução nem para acabar com o tráfico, nem para
você inibir as pessoas de utilizarem as drogas. Pelo contrário, a experiência de outros países demonstra que a regulamentação, que a descriminalização, que isso ser lidado como uma questão de saúde pública é o melhor caminho para essa situação. As pessoas vão ter acesso às substâncias de uma forma que vai ser controlada pelo Estado. Então elas vão saber o que elas estão utilizando, qual é a dose que elas estão utilizando, o que tem ali dentro. Vão ter recurso, inclusive, no SUS ou no sistema de saúde do país para lidar com essas questões. Se tiver vício envolvido, vai ter um tratamento específico. Então, assim, a experiência de outros países nos demonstra que a criminalização não leva a nada e só piora a situação, construindo essa guerra que a gente vê aqui no Brasil, que a gente vê nas principais metrópoles do Brasil. Excelente comentário, Genderson. Isso lembra a guerra ao ópio das nações colonialistas que usavam as drogas como arma de dominação. E tem uma teoria de que as drogas foram distribuídas em toda a América Latina pelos Estados Unidos. Sim, Genderson. Inclusive, o Partido dos Panteras Negras, tinha uma política de drogas que exatamente era bem nesse sentido que você está contando. Do tipo, a gente sabe que as drogas são uma arma do colonialismo para deixar o povo entorpecido. Então a gente vai ser contra. Só que eu não acho também que essa seja a solução, principalmente porque a situação dos Estados Unidos em relação às drogas não é a mesma situação do Brasil em relação às drogas, não é a mesma situação da América Latina em relação às drogas, Então eu acho que nós, enquanto marxistas, no meu caso, devemos observar essa questão das drogas com uma maneira mais aprofundada, principalmente a gente aqui na política latino-americana, no que a gente entende aqui. Aqui, elas também são utilizadas dessa forma, mas elas também são utilizadas para gerar essa guerra. Proibi-las só vai gerar mais guerra. Por isso que eu acredito que a melhor solução, e assim, é isso, não é só a Luna acreditando, são os dados, a materialidade de outros países que demonstra que a criminalização não é a solução. A guerra às drogas consome mais de 50 bilhões de reais por ano em repasse federal e 7,7 bilhões de orçamento dos estados. E mesmo se esse valor fosse o dobro, ainda não seria o suficiente. Na verdade, até o nome guerra às drogas é ideológico, porque causa a ideia de que de um lado nós temos bocas de fumo, guiada pelas facções que atuam nas periferias, e de outros a polícia e o estado e do sistema que está guerreando contra a distribuição dessas drogas. É uma coisa muito policial bom, policial ruim, polícia e bandido, uma coisa muito bem e mal, que é maniqueísta, que a gente fala, que só vê esses dois lados, do bom ou mal, e as coisas não são bem assim, gente. Existe um espectro de cinza entre o bom e o mal, que é isso que a gente tem que se aprofundar e entender. Sendo que o que ocorre é o contrário disso. Parte do Estado lucra, jornais lucram, o agronegócio lucra, a Faria Lima lucra e a Bolsa de Valores lucra muito. Inclusive, esse dinheiro já salvou alguns bancos de tomarem prejuízo ou até falirem. Uma situação que ficou escancarada no segundo semestre de 2008, quando o mundo, em especial os Estados Unidos, enfrentavam a crise da bolha imobiliária. Nessa época, Antônio Maria Costa, o então diretor do Departamento das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, chegou a afirmar que o chamado dinheiro da droga foi, em muitos casos nessa época, um dos poucos capitais de investimentos disponíveis naquele momento. Os recursos que vieram do narcotráfico desempenharam um papel importante na sustentação do mercado. Pra gente ver como essa guerra é contra o povo pobre e periférico e não contra as drogas. Nem contra o crime, é contra o povo. Funcionando como um mecanismo de amortecimento da crise financeira do capitalismo. David Harvey, em O Enigma do Capital, destaca como esse tipo de capital ilícito atua na criação de novos campos de acumulação, abrindo mercados, como aqui no Brasil, onde o PCC, que segundo investigações recentes, mantém conexões com empresas de combustíveis, fintechs e mais companhias listadas nas bolsas de valores. Vamos ver aqui que eu vou mostrar pra vocês, no meio do react, uma notícia pra gente ver que as coisas são muito mais profundas do que apenas tem que matar todo mundo, bandido bom é bandido morto.
desquerido Cláudio Castro, ex-deputado preso por tráfico, teria ameaçado delatar Cláudio Castro, diz Antony Garotinho, outro ex-prefeito e governador do Rio de Janeiro que está envolvido com falcatrua de corrupção e mais também. Ou seja, o Cláudio Castro entra na favela com o objetivo de acabar com o crime organizado, enquanto ele tira foto com ex-deputado preso por tráfico. Entendem como não funciona? Os verdadeiros donos do tráfico não estão na favela. E essa é uma política de extermínio da população preta e periférica. Dito isso, tem mais. Tem o agro envolvido nisso tudo também. Além, é claro, de 40 empresas de fachadas que também operam na bolsa. Então, o dinheiro do narcotráfico não opera à margem da economia global capitalista, mas alimenta novos mercados e se integra às dinâmicas financeiras desse sistema. Mas vamos por partes. Eu acredito que todo mundo aqui sabe que as facções ocupam zonas marginalizadas e lá exercem seu poder. Elas passam a controlar a circulação de pessoas, ditar regras para o comércio local e, em algumas regiões, até estabelecer monopólio de serviços básicos, como fornecimento de gás, internet e transporte. Em muitas favelas e bairros do Brasil, isso faz com que as facções funcionem na prática como o próprio Estado. Facções ou milícias que também operam de uma forma bem parecida, regulando, punindo e comandando a vida das pessoas. Mas como as facções conseguem controlar regiões inteiras das cidades e estados, sem que o governo faça algo? Como? Como é que eles fazem, né, gente? Fazendo a milícia, que nada mais é do que o conchavo entre a polícia e o tráfico. Nada mais é do que o conchavo entre a polícia e as facções. A polícia fala, se vocês pagarem não sei quantos reais aqui por mês pra gente, não sei quantos mil, não sei quantos, quantidade X de dinheiro aqui por mês pra gente, a gente garante que a gente não vai fazer batida policial lá aonde a gente sabe que vocês vendem droga. Aonde a gente sabe que é a área do Comando Vermelho, do PCC, do Caralho a 4. Isso é a milícia. Então a gente vê que o Estado está altamente infiltrado nessa questão do tráfico, das facções. Então, essa desculpa de que a gente vai entrar na favela e a gente vai matar todos os traficantes, todos os donos, todo mundo da facção e vai resolver o crime. Não vai. Porque os verdadeiros criminosos não estão na favela. Essa questão também é muito forte, Genderson, que as bebidas alcoólicas, né, que também, né, gente, são drogas. Existe dose segura de álcool? Não existe. Não existe dose segura de álcool. Contudo, entretanto, todavia, o álcool é liberado. O cigarro é liberado, que também não existe dose segura de cigarro. Então, assim, quem define o que é droga e o que não é? Também é outro problema. E isso não é colocado e também é utilizado para entorpecer a população. As bebidas alcoólicas são subsidiadas pelo Estado, mesmo dando prejuízos aos hospitais, mesmo causando acidentes. O cigarro também, que, nossa, o Brasil foi um dos pioneiros e dos mais eficientes na luta contra o tabagismo, né? Contra o cigarro. E hoje em dia a gente tem visto que tem tido todo um retrocesso por conta dessa indústria dos vapes, né? Que surgiu e que não tem regulamentação. Então, assim, a regulamentação ela precisa ser feita, mas ela não pode ser dessa forma que está sendo feita. Tá muita coisa errada. O que devia estar sendo regulamentado não tá. O que tá do jeito errado. Então, assim... Nesse momento que o buraco fica muito mais embaixo. A verdade é que as facções não são geridas pelas pessoas que você vê na esquina da sua casa ou nos noticiários. Esse vídeo, por exemplo, mostra uma liderança de facção saindo pela porta da frente, fugindo andando e apertando a mão de um secretário do governo, que no caso é do Cláudio Castro, do PL. Olha aí, olha lá ele, né? Lá ele. Partido que mais tem comemorado a operação que matou centenas de pessoas. Hipócritas do caralho. Entre elas, policiais. Só é possível existir crime organizado porque o esquema passa por policiais, delegados, vereadores, deputados estaduais, governadores e, como vamos falar ao longo do vídeo, pela elite econômica, comercial de setores que você nem imagina. Começando pela polícia. Com a
polícia, o esquema mais conhecido é o da propina em troca de vista grossa. Em 2011, por exemplo, foi Aí, ó. Aí o que eu falei. Já cantei a pedra antes da Laura falar, né? descoberto um esquema onde traficantes pagavam por semana 13 mil reais para que policiais não fizessem batidas e apreensões. E que caso isso fosse efetuado, prisão ou qualquer tipo de batida, eles prendessem apenas os menores na hierarquia das facções. Dessa forma, os traficantes de bairro facilmente substituíveis são sacrificados, o governador exibe números para dizer que prendeu alguém e os programas policiais têm suas matérias para ganhar dinheiro com Ibope. Exatamente o que aconteceu com essa operação no Rio de Janeiro. As pessoas, as 120... Aliás, as mais de 130 pessoas que morreram nessa operação, muitas delas decapitadas, com tiro na nuca, que a gente sabe que tiro na nuca não é algo que fazem aleatoriamente, foram pessoas que foram sacrificadas. Foram pessoas que são, nessa cadeia, descartáveis. 130 mães chorando por pessoas que foram sacrificadas por conta dessa ilusão de segurança que o Estado brasileiro, o Estado carioca, criou, como se matar aquelas pessoas fosse adiantar alguma coisa. Não vai adiantar, porque elas vão ser substituídas por outras pessoas descartáveis e os chefes dessa porra toda vão continuar impunes nas suas mansões, nos seus condomínios de luxo, nas suas fazendas, pra gente ver como não é sobre acabar com o crime, e sim um projeto de extermínio da juventude preta e periférica, até porque a maioria das pessoas que morreu na última operação do Rio de Janeiro eram jovens, homens de 15 a 29 anos. E a maioria deles era preto ou pardo, pra gente ver como é um projeto de extermínio e não uma política de segurança pública. O dinheiro do comércio internacional molha a mão de uma cadeia de pessoas, desde agentes públicos, donos de pilotos de helicópteros e aviões, fiscais das fronteiras, membros do exército e da marinha que fornecem armas. Esse da imagem é TH Joia, apontado como o principal fornecedor de armas do Comando Vermelho. Nesse vídeo, ele aparece ao lado do governador Cláudio Castro, algo que simboliza bem que quem dá sustentação para o crime organizado e milícias estão bem distantes das operações policiais. Eles dão arma pra nós, depois reclama que somos bandido. O Oruan estava certo. Estima-se que apenas em um banco digital, o PCC movimentou cerca de 8 bilhões para promover financiamentos de políticos e campanhas eleitorais em 2022. Alguns políticos podem até receber de forma direta, mas a forma mais comum é indireta, com bancadas políticas que poucas pessoas sabem que lucram com o tráfico. Começando pela maior de todas as bancadas, A bancada do agro. a do agronegócio. Para que vocês servem? Porque vocês não alimentam o país. Vocês destroem o meio ambiente e vocês favorecem o crime organizado. Um modelo conhecido e bilionário são dos chamados narcopecuaristas. O método mais comum é conhecido como vaca de papel ou soja papel, em que milionários do agronegócio emitem notas fiscais falsas para traficantes como se eles tivessem mais gados ou grãos do que realmente têm. Dessa forma, eles lavam dinheiro sujo e ganham milhões. Investigações que serviram de base à Operação Flaca da Polícia Federal de Tocantins mostra que o narcotraficante João Soares Rocha transportou só em um ano 8 toneladas de cocaína entre 2017 e 2018 para o exterior. E nesse caso, não existe guerra às drogas do Estado, já que vários latifundiários traficantes envolvidos nesse tipo de coisa recebem dinheiro público via Plano Safra. Mas esses aí que cometem crimes não são levados em conta quando alguns dizem que o bandido bom é bandido morto. Então, qual é a diferença do Cláudio Castro para esses 120 jovens que foram mortos no Rio de Janeiro, exterminados, num país onde não existe pena de morte, onde as pessoas precisam ser julgadas, onde a porra do Bolsonaro tá demorando meses para ser preso por golpe de Estado? Queria acabar com a democracia do país. Vocês conseguem entender que o problema não é
o bandido bom é bandido morto? Que essa história de bandido bom é bandido morto é seletiva e ela escolhe e tem sempre o alvo apontado para pessoas que têm uma cor da pele específica? Brincadeira, né? No caso do João Soares, que vive defendendo aí que bandido bom é bandido morto, investe na bancada da bala e na bancada pecuarista, diferente dos traficantes da favela, que são facilmente substituíveis na lógica do tráfico, João não teve seu rosto estampado de 10 em 10 minutos na TV. Ele foi solto após alguns meses. O corpo de João não pode ser facilmente substituível. Sim. O agro também lucra com a venda superfaturada de empresas e fazendas para o crime organizado. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Justiça Federal determinou recentemente o confisco de 85 fazendas adquiridas com dinheiro do tráfico, totalizando 386 mil hectares, área maior do que todo o programa de reforma agrária do governo federal no mesmo ano. Esse ano, a Operação Carga Pesada mostrou que a relação entre tráfico e agro é ainda mais profunda. Traficantes movimentaram cerca de 60 empresas e cargas de grãos. Durante as operações, a polícia também apreendeu quilos e quilos de cocaína. Quem troca tiro em morro são policiais e traficantes pobres. Os ricos têm as drogas como uma de suas formas de lucrar, Sim. como ganhar dinheiro na Faria Lima. Meu Deus, velho, sério. Como eu já falei no começo do vídeo, recentemente a Receita Federal estima que acionistas do PCC na Faria Lima, o maior centro financeiro do país, movimentaram 52 bilhões em postos de combustível só entre 2020 e 2024. 52 bilhões, gente. A gente já sabe que bilhão é muita coisa, né? Postos de combustível. Os caras controlavam mais de 40 fundos de investimentos usados para transações financeiras do grupo. Por meio de contas bolsões, os acionistas traficantes usavam fintechs para criar a aparência de que os recursos eram legais. E para dar ainda mais camuflagem, a facção usava fundos de investimentos aplicando o dinheiro do tráfico em ações. Vocês conseguem entender que é exatamente por isso que essa galera de direita adora defender que tem menos Estado? A gente precisa de menos Estado, mais privatização. É claro, não tem fiscalização nenhuma. É claro, aí eles vão continuar fazendo o que eles querem. É claro, assim ninguém vai ver que eles estão fazendo ganho ilícito de dinheiro para os cofres deles. É muito incrível, né? Defender o menor Estado, falar que é a favor do povo e no final das contas é ele mesmo que tá metido com o PCC, ele mesmo que tá envolvido com um bando de esquema de corrupção. É uma hipocrisia do caralho. Isso quando não criaram empresas de fachada para comprar imóveis, usinas, veículos e outros bens, criando múltiplas camadas societárias que escondiam os reais donos. Um dos empreendimentos que nasceu dessa união entre PCC com a Faria Lima foi um esquema gigantesco e lucrativa de venda ilegal de etanol que se estendia por 1.200 postos em todo o Brasil. Mas não são só as especulações de ações em empresas de combustíveis que o tráfico fomenta. A especulação imobiliária lucra e muito. No Rio de Janeiro, milícias e grupos criminosos se apropriam de terrenos, constroem prédios irregulares e cobram taxas sobre obras e serviços, explorando o sonho da casa própria para transformar atividades legais em renda significativa. Dessa forma, eles influenciam desde a construção até o uso de serviços públicos. No centro de São Paulo, especialmente nas Cracolândias, as facções controlam o ambiente criminoso da área, incluindo tráfico de drogas, consumo, prostituições e pequenos crimes para manipular o valor dos imóveis. Ao permitir ou intensificar essas atividades ilícitas, eles desvalorizam prédios e terrenos para comprar por preços muito mais baixos. A gente viu isso em São Paulo, né? Eu não sou de São Paulo, galera, mas eu ouvi falar
que eles ficam mudando a Cracolândia de lugar, exatamente para ir valorizando certas regiões, desvalorizando outras. O nome disso é gentrificação. Aqui no Rio também fizeram isso lá no centro da cidade, né? Renovando o centro, fazendo museu. O que faz? Aumenta o preço desses bairros, deixa ele inacessível para certa população, que é empurrada para cada vez mais longe, para onde vai conseguir pagar um aluguel, né? Ou comprar um lugar, enfim, cada vez mais longe do centro. E isso é uma estratégia que é utilizada frequentemente para especulação imobiliária. Depois, ao reduzir a criminalidade ou reorganizar a área que está sob seu controle, eles promovem a valorizações desses imóveis e os revendem por valores muito maiores, gerando lucro para os especuladores. Mas se todas as informações que eu citei são públicas, por que a gente não tem mega operações dentro de áreas nobres, mesmo que quando a gente sabe que existem uma quantidade absurda de armas, inclusive as que são distribuídas na Aí, ó, que eu falei, na casinha do condomínio da Barra da Tijuca. favela, vem desses lugares. Por que a gente não tem mega operações para investigar a polícia ou para investigar esses acionistas? E aí que entram as bancadas políticas. Lembra que eu falei que só em 2022, só uma facção, no caso o PCC, movimentou 8 bilhões para promover financiamentos de políticos e campanhas eleitorais? Sim. Como eu falei, essas movimentações vão mais para bancadas do que para figuras. Especialmente, embora a gente tenha casos diretos de políticos com helicópteros pegos com cocaínas ou que diretamente tinham ligação com o tráfico. Não é? Mas no caso, as investigações do Supremo e da Polícia Federal já colocaram cerca de 40 mil emendas parlamentares sobre suspeita de ligação com tráfico. Muitos desses recursos foram enviados para redutos eleitorais e estão ligados a possíveis esquemas de lavagem de dinheiro e envolvimento direto com o crime organizado. Gente, voltamos, né, pro meme do Homem-Aranha, onde a gente tira a máscara do Homem-Aranha e é o Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha. É essa a questão do crime organizado. Os burgueses tiram, é aqui o dono do crime organizado, aí é outro burguês, aí é o dono do crime organizado, outro burguês, entende? É exatamente isso. No caso do Ceará, o caso vai além. Prefeitos aliados a parlamentares direcionaram verbas para empresas com ligações ao PCC, atuando em áreas estratégicas como transporte, merenda escolar e fornecimento de alimentos a presídios. Merenda escolar e fornecimento de alimento a presídio. A rede criminosa avançou dentro da gestão pública. Então hoje, quando a gente fala sobre facções criminosas, a gente está falando de muitas coisas que não necessariamente envolve a venda de drogas. Mas quando a gente fala de facção e política, a maior parte da verba dos traficantes, quando o assunto é esse, vai para bancadas que indiretamente representam os interesses e geralmente são dos grupos que falam que bandido bom é bandido morto. Eu já citei do agro, do mercado imobiliário e financeiro, mas existem outras pautas pouco prováveis, como as ligadas ao combate ambientalista e de proteção da Amazônia. Gente, socorro, não despiora nunca. Quando não é uma coisa, é outra. Pelo amor de Deus. Já que hoje o tráfico precisa e participam de esquemas de garimpo ilegal. Outra bancada é a armamentista, que é uma das bancadas com menos interesse que a violência causada pelo tráfico e por facção acabe. Só o governo do estado do Rio de Janeiro gastou em 2023 16,3% de todo o seu orçamento em armamento e equipamento militar. Pra gente ver como o objetivo é continuar a guerra e não acabar com ela. E não ter paz. É mais armamento, é mais violência, é mais repressão, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Para polícias usarem nessa guerra. O que, diga-se de passagem, não diminuiu a violência e logo as armas estavam nas mãos de facções. Família, entende como o problema é muito mais complexo. Sim. E que é interessante para quem organiza o esquema fazer com que o debate pareça ser sobre o direito de playboy fumar maconha ou que basta seguir matando quem tá em favela e periferia. Sim. Ser contra a guerra às drogas
não é ser a favor de bandido, é pensar a única forma de desarticular a maneira que o crime hoje se estabelece. As facções brasileiras têm hoje alcance global. A guerra às drogas sequer causa um arranhão e elas nem se propõem a isso. Não tem tornado as cidades mais seguras, não diminui a fortuna de quem lucra com isso, tem aberto novos mercados e suga bilhões do orçamento público que poderiam estar indo para saúde, educação, infraestrutura e outras coisas fundamentais que, como eu mostrei no início do vídeo, ajudam inclusive a diminuir o número de pessoas viciadas. Exatamente. Se a gente tivesse uma descriminalização, se a gente tivesse no controle do Estado a venda dessas substâncias entorpecentes, a coisa era outra, porque a gente podia inclusive utilizar esse dinheiro assim como inúmeros países utilizam. Nos Estados Unidos, mesmo que a galera liberal adora dar de exemplo, o turismo canábico na Califórnia é absurdo e gera inúmeros dinheiros para o Estado, assim como na Tailândia, assim como em Amsterdã, assim como em inúmeros lugares do mundo. Então, se a gente regulamenta, a gente inclusive consegue um mercado com esses produtos que vão trazer mais dinheiro para o Estado, para as pessoas. A quem serve a criminalização? É esse o ponto. Enquanto a população estiver entretida com a cobertura sensacionalista ou batendo palma para operações policiais que são verdadeiros genocídios, o problema vai continuar existindo, porque ele não está na mão das periferias e nem na casa das pessoas que estão sendo invadidas. E aí, por fim, eu só queria finalizar uma coisa dizendo: tem muita gente justificando invasões de casas, pessoas e parentes sendo mortos por terem gentes ou familiares envolvidos com o crime, mas a gente tem, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tem familiares traficantes. E eu duvido que seja acobertado ou alguém justifique que a casa dele seja invadida, que o filho dele seja alvejado por conta dessa ligação. O Bolsonaro, então, tem vizinhos e tem uma ligação longuíssima com pessoas envolvidas em casos de milícia, né, com armas. E eu também duvido que essas pessoas de direita justifiquem que aconteça alguma coisa dentro da casa dessas pessoas por conta dessa ligação. O que acontece é que a guerra às drogas tem cor, tem classe e, principalmente, tem vencedores. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comenta, vai ter conteúdo novo. Lembrando que eu preciso de você como apoiador do canal. A partir de agora, a gente vai ter um grupo próprio no WhatsApp, a gente tá vendo como viabilizar isso pra trocar. Olha, meus parabéns, Laura, porque esse vídeo aqui ficou incrível. A quantidade de informações que você trouxe é absurdo. E a gente pegou o esquema, galera. A gente, assim, eu já tinha pegado o esquema. Eu espero que vocês tenham pegado o esquema agora. Que vocês tenham entendido que o buraco é muito mais embaixo. E essa história de que Nicolas Ferreira falar que é mais Capitão Nascimento e menos Wagner Moura, quer dizer que nem ele próprio viu a porcaria do filme, porque no final do filme o Wagner Moura, ele entende que o problema é outro. Que o problema é outro, que não é a favela. Então, assim, as políticas que estão sendo feitas são políticas de extermínio que têm um alvo certo, assim como a Laura acabou de falar, que é a população preta periférica. E essa guerra que é utilizada como motivo de segurança pública não leva à segurança pública de ninguém. E foi isso que a gente demonstrou nesse vídeo todo. Eu tô sempre aqui, gente, falando sobre essa questão das drogas, sobre a questão da pamonha, sobre o quanto a gente precisa enxergar isso de uma forma diferente, menos moralista. E eu acho que esse vídeo explicitou toda essa questão de que, bandido bom é bandido morto só se ele tiver uma cor. Porque de resto vai estar solto, vai estar sendo investigado em 101 instâncias até ser preso. E, enfim, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Rio de Janeiro foi a cidade do Brasil que mais recebeu pessoas escravizadas e ainda assim é extremamente racista e ainda assim é extremamente hostil com as pessoas pretas, pardas e seus descendentes. E é por isso que a gente tem que lutar pela descriminalização das drogas e também pelo fim da polícia militar, por a gente ter uma política de segurança pública que não
seja uma política de extermínio e que a gente combata, de fato, os verdadeiros chefes do crime organizado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou dessa história toda, se você já tinha pegado o esquema. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente para eu continuar fazendo vídeos aqui do canal. Aqui na tela tem o Pix. Também tem o Apoia-se Camarada Luna, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!